Fala time, pra quem não me conhece eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 22 de julho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Time, quarta-feira na área e claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Time, antes da primeira análise, aqui embaixo na tela, ó, tá o nosso Instagram e também o nosso grupo gratuito pelo Telegram. Chega junto, aproveita. A gente tá passando aí por uma série de mudanças, né? Então, através desses dois canais, a minha comunicação fica mais rápida e mais direta com vocês, tá bom? É tudo de graça, chega junto. Bora lá, primeira análise. E vamos lá, começando às 14 horas na Noruega, jogo do Bodo Glimt contra o Rankan. Bodo Glimt que vem na terceira colocação, enfrentando aqui o sétimo colocado. Puxando o race, o Bodo Glimt em casa, 4 vitórias, 1 empate, mercado de gols muito forte. O Rankan fora empatou 3, ganhou 1, perdeu outra, mercado de gols também muito forte. Histórico do confronto, 3-0, 3-0, 3-0, 2-2, 2-0. Vamos lá, pensando aqui em resultado. Vitória Bodo Glimt e uma partida com pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Bodo Glimt e Rankan. Partida para 2 gols, 90%. Jogo para 3 gols, 80%. 1 gol já no primeiro tempo, 85%. Pré-live, jogo bom aqui para gols, tá? Escanteios, Bodo Glimt 8.5. Baita média de escanteio jogando em casa. E o Rankan 4.9. Se por um acaso chegar no final do primeiro tempo, jogo 0-0 ou Bodo Glimt perdendo, um canto no final do primeiro tempo com alta probabilidade aqui de acontecer. Cartões, meio para o Bodo Glimt, 1.7 para o Rankan, juizão 4.7. 14 horas ainda na Noruega, partida aqui entre Lillestrøm e Viking, jogo do segundo contra o quarto colocado. Pré-live, outro jogo que pode ser bom para gols, tá? O Lillestrøm em casa, extremamente over. Dos 5 últimos jogos, todas as partidas batendo aqui, pelo menos ambas marcam, né? 2-1, 3-1, 3-2, 2-1, 3-1. E o Viking jogando fora, dos 5 últimos jogos, em 4, pelo menos 2 gols. Histórico do confronto, 4-1, 3-1, 1-0 que sai um pouquinho da tendência, 3-1 e 2-0. Pré-live, jogo para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Lillestrøm e Viking. Partida para 2 gols, 85%. Jogo para 3 gols, 75%. 1 gol já no primeiro tempo, 95%. Probabilidade alta aí para gol já no primeiro tempo. Escanteios, Lillestrøm 5.3, Viking 6.3. Mesma lógica, final do primeiro tempo, se esse jogo ainda tiver 0-0 em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo tem alta probabilidade aqui de acontecer, tá bom? Cartões 1.6, 2.1 e vamos que vamos. 19 horas, Copa Sul-Americana, jogo entre Independiente Medellín da Colômbia contra o Vasco do Brasil. Independiente Medellín em casa, perdeu 2, ganhou 3, oscila. O Vasco fora são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Time, vamos lá, como é Copa Sul-Americana, eu acredito num jogo mais truncado, ainda mais porque é um jogo de ida, né? Então eu prefiro aqui um cenário para menos de 4 gols, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. Probabilidade na tela aqui para Independiente Medellín e Vasco. Jogo para 2 gols, 70%. Partida para menos de 4 gols, 80%. Escanteios. Independiente Medellín 6.1, Vasco 5.2. Cartões 1.8, 2.3. Um cartãozinho pelo menos para cada equipe. 19h30, Campeonato Brasileiro Série A. O Curitiba recebendo o Palmeiras. Palmeiras, líder da competição, até o momento 18 jogos, só perdeu 1 partida. E o Coxa, o Curitiba, vem na 7ª colocação. Puxando o race, o Curitiba em casa perdeu 1, ganhou 2, empatou 2. O Palmeiras fora, são 3 vitórias e 2 empates. Vamos lá.
Mesmo o Palmeiras jogando fora de casa, acredito que não perca. Vitória ou empate do Palmeiras aqui, pensando em resultado. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Curitiba e Palmeiras. Partida para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Com relação aos escanteios, Curitiba 3.2, média baixa jogando em casa. E o Palmeiras 6.9. O Palmeiras tem uma alta média de escanteios, mesmo jogando como visitante. Primeiro tempo, Curitiba 1.4, Palmeiras 3.3. Talvez aqui um primeiro tempo com mais escanteios pro Palmeiras, tá beleza? Com relação aos cartões, 2.6, Juizão 4, é o Daronco. É Daronco. Será que dá pra gente pensar aqui em pelo menos um cartão para cada equipe? Pela média das equipes dá. O problema é que é o Daronco. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Curitiba e Palmeiras. Pelo lado do Curitiba, finalização, chute a gol, o Pedro Rocha e o Breno Lopes. Para desarmes, o Sebastião Gomes, tá beleza? Pelo lado do Palmeiras, finalização, chute a gol ou mesmo gol, se estiver em campo como titular, o Flaco Lopes e também o Arias. Para desarmes, o Arthur Gabriel e o Giai. Fechou? 19h30, Campeonato Brasileiro Série B, jogo entre Ceará e CRB. Deixa eu passar aqui as probabilidades para vocês. Vamos lá. Jogo para 2 gols, 70%. Partida para menos de 4 gols, 75%. Com relação aos escanteios, Ceará 6.2, média boa, e o CRB fora 4.7. Cartões é bacana. Ceará 2.1, CRB 2.7 e o Juizão 5.1. Pelo menos um cartão para cada equipe. 19h30, ainda Campeonato Brasileiro Série B, o Operário recebendo a Ponte Preta. Operário que vem na terceira colocação e a Ponte é a vice-lanterna. Olha a campanha da Ponte. 18 jogos, ganhou 2, empatou 2 e perdeu 14. É um saco de pancadas até o momento. Se a gente der uma olhadinha na Race, o Operário em casa ganhou 3, empatou 1, perdeu 1. A Ponte Preta fora. Dos 5 últimos jogos, são 5 derrotas. Então, para resultado, vitória do Operário ou Operário para vencer um dos tempos, uma das partes. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade na tela para Operário e Ponte Preta. Jogo para 2 gols, 75%. Eu acho que aqui, para quem pensa em gols, né? Pelo menos um gol do Operário na partida, over meio gol Operário. E menos de 4 gols, a gente tem 90% de probabilidade. O menos de 4 gols chega forte aqui. Com relação aos escanteios, Operário 7.9, média alta de escanteios, e a Ponte Preta 4.7. Primeiro tempo, Operário 3.7, Ponte 2.5. Talvez aqui um primeiro tempo com mais escanteios pro time do Operário. Cartões 2.3, Juizão 6.5, pelo menos um cartão aí para cada lado. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Operário e Ponte Preta. Time, o negócio é o seguinte, pelo lado do Operário, finalização, chute a gol, mesmo gol, o Pablo e também o Bosquilha, tá beleza? 20h30, ainda Campeonato Brasileiro Série B, o Goiás recebendo o Sport, jogo do 7º contra o 9º colocado. Puxando o Race, o Goiás em casa oscila, perdeu 2, ganhou 3. A tendência para gols aqui é para menos de 4 gols, dos 5 últimos jogos em 4, menos de 4 gols. O Sport fora também oscila, mercado de gols, a tendência é para menos de 4 gols. Histórico do confronto, 3-0, 1-0, 1-0, 0-0 e 2-1. Todas as partidas aí dos 5 últimos jogos do histórico na casa do Goiás, batendo o menos de 4 gols. Então, pré-live, eu prefiro um cenário para menos de 4 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Goiás e Sport. Jogo para 2 gols, 55%. Partida para menos de 4 gols, 80%. Com relação aos escanteios, Goiás 5.2, Sport 3.9. Uma coisa me chama a atenção aqui, ó. O Sport, ele produz poucos escanteios jogando fora de casa e ele sofre muitos escanteios, 5.9. Então dá para pensar num primeiro tempo com mais escanteios pro Goiás e também final do primeiro tempo, jogo 0-0, o Goiás perdendo, partida em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo. Cartões, 2.1, 2.8, Juizão 4, um cartão aí para cada lado. 21h30, Copa Sul-Americana, jogo entre Sporting Cristal do Peru contra o Bragantino do Brasil. Sporting Cristal em casa é uma equipe over gols, dos 5 últimos jogos em 4, pelo menos 2 gols, e o Bragantino jogando fora, dos 5 últimos jogos, todas as partidas,
pelo menos 2 gols. Então, pré-live, eu prefiro um cenário aqui com mais de 1,5 gols. Pelo menos 2 gols na partida. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Sport Cristal e Bragantino. Jogo para 2 gols, 95%. 1 gol já no primeiro tempo, 75%. Escanteios. Sporting Cristal, 6,3. Média boa jogando em casa. E o Bragantino, 4,5. Cartões, 1,7, 2,3. Fechou? 21h30, Campeonato Brasileiro Série A, Chapecoense recebendo o Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, mas não pode vacilar, né? O Palmeiras tem uma diferença de pontos aqui sobre o Mengão. Mesmo que o Flamengo vença essa partida, vai para 37 e continua 4 pontos atrás do Palmeiras. Ou seja, se o Flamengo não quiser vacilar com o título do Brasileirão, precisa de um bom resultado, mesmo jogando fora de casa. Vamos dar uma olhadinha na Race. A Chape em casa perdeu 2, empatou 1. Isso aqui foi nas penalidades, né? Mas oscila pra caramba jogando em casa. Mais de 1,5 gols vem forte aqui pelo lado da Chape. O Flamengo fora ganhou 3, perdeu 1, empatou outra. Mais de 1,5 gols, 4 de 5. Vamos lá, para resultado, não tem muito o que inventar. Flamengo para vencer um dos tempos numa das partes, ou vitória do Flamengo e uma partida com pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Chapecoense e Flamengo. Jogo para 2 gols, 95%. 1 gol já no primeiro tempo, 85%. Pré-live, jogo bacana aí para gols. Escanteio, Chape 5,6. Flamengo 4,4. Final do primeiro tempo, jogo 0 a 0 em alta intensidade. Alta probabilidade aqui para sair escanteio. Cartões 2. Juizão 3,6. Juiz com média baixa. Prováveis escalações aqui para Chapecoense e Flamengo. Pelo lado da Chape, finalização, chute a gol, Bolacier. E para desarmes, o Bruno Pacheco. Pelo lado do Flamengo, finalização, chute a gol, mesmo gol, o Pedro, Bruno Henrique e também o Samuel Lino. Para desarmes e para cometer falta, o Pulgar. 21h30 ainda no Brasileirão Série A, o Internacional recebendo o Cruzeiro, tabela de classificação, jogo do 13º contra o 14º. Se a gente puxar a Race, o Inter em casa ganhou 3, perdeu 1, empatou outra. O Internacional em casa geralmente é uma equipe que faz gols, tá? Dos 5 últimos jogos, meteu gol em 4. O Cruzeiro fora, perdeu 1, empatou 3, só venceu 1. E o Cruzeiro jogando fora geralmente sofre gols. Dos 5 últimos jogos, tomou gol em 4. No histórico, dos 5 últimos jogos na casa do Inter, o Inter fez gol em 1, 2, 3, 4. Tá beleza? O que eu gosto aqui então? Pelo menos 1 gol do Inter na partida. Over meio gol, Inter. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Internacional e Cruzeiro. Partida para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, também 75%. Escanteios, Inter, 6. Cruzeiro, 3,7. Cartões, Inter, 2,3. Cruzeiro, 2,7. Juizão, 5. Pelo menos um cartão para cada lado. Voltando aqui nos escanteios, ó. Final do primeiro tempo, jogo 0 a 0. Alta probabilidade para sair canto, tá? Prováveis escalações aqui para Internacional e Cruzeiro. Pelo lado do Inter, finalização, chute a gol, mesmo gol, Alejandro e o Carboneiro. Para desarmes, o Bernabé e o Vilagra. Pelo lado do Cruzeiro, finalização, chute a gol, mesmo gol, Caio Jorge e o Matheus Pereira. E para desarmes, o Romero. Fechou? 21h30 ainda no Brasileirão, o São Paulo recebendo o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que vem na 5ª colocação e o São Paulo é o 8º colocado. Puxando o Race, o São Paulo em casa. Dos 5 últimos jogos não perdeu nenhuma partida. O Furacão fora, perdeu 3, só ganhou 1, empatou outra. E no histórico, amplo favoritismo para o São Paulo. 2-1, 2-1, 2-1, 4-0 e 1-0-0. Ou seja, para resultado, jogando em casa, acredito que o São Paulo não perca. Vitória ou empate pro São Paulo. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para São Paulo e Atlético Paranaense. Partida para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 75%. Escanteio, São Paulo 8,9. O São Paulo com uma boa média de escanteios em casa. E o Furacão 4,4. Primeiro tempo, São Paulo média de 4. E o Furacão 2,2. Um primeiro tempo aqui com mais escanteios pro São Paulo. Cartões 2,1, 2,5. Juiz 3,9. Prováveis escalações aqui para São Paulo e Atlético Paranaense. Pelo lado do São Paulo, finalização, chute a gol, mesmo gol, o Caleri e o Arthur.
Pelo lado do Atlético Paranaense, para finalização, chute a gol, o Viveiros e o Mendonça. Para desarmes, pelo lado do São Paulo, o Enzo Dias. Desarmes, pelo lado do Atlético Paranaense, o Jadson. Fechou? Time, vamos lá para fechar nossas análises de hoje. Última partida aqui às 21h30, Campeonato Brasileiro da Série B, jogo entre Náutico e Londrina. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. Jogo para 2 gols, apenas 55%. Partida para menos de 4 gols, 80%. Com relação aos escanteios, Náutico 8.1, baita média de escanteios do Náutico em casa, e o Londrina 4.5. Então dá pra gente pensar aqui num primeiro tempo com mais escanteios pro Náutico. A média do Náutico no primeiro tempo 4.1 e o Londrina no primeiro tempo 2, tá beleza? Cartões 2.8, 2.6, juizão 4.7. Pelo menos um cartão aí para cada lado. E vamos lá, como é que ficou o melhor palpite aí para hoje? Jogo do Curitiba contra o Palmeiras, empate ou vitória do Palmeiras, Chapecoense e Flamengo, Flamengo para vencer um dos tempos, uma das partes. Precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo, tá certo? E é isso. Time, o vídeo tá acabando, não esquece do like, do comentário da hypada, para amanhã a gente trazer tudo de novo. Vamos naquela reciprocidade de sempre, tá beleza? Forte abraço, até amanhã, valeu, fui!